Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui o nosso segundo episódio do Talk Lab Club, nosso podcast para falar de negócio, falar de gestão de pessoas, tecnologia. E hoje a gente está recebendo aqui o presidente da Alterdata. Eu costumo dizer que, para quem não conhece a Alterdata, que a Alterdata é um patrimônio do Rio de Janeiro. É a maior empresa de tecnologia aqui do Rio de Janeiro, ajuda 55 mil profissionais de contabilidade a desenvolver as suas atividades e ajuda muitos empresários também. Então, Vladimir, obrigado por você ter aceito o convite, seja bem-vindo. Antes, vou passar para o Renan e para o Eduardo fazer a saudação inicial. Tenho certeza que a gente vai trazer um conteúdo aqui de muito valor hoje e quem nos assistir vai gostar muito. Com certeza, Vladimir. Eu estou bastante animado para a nossa conversa. A gente já conversou aqui nos bastidores, né? Eu sempre brinco que eu aproveito essa oportunidade, esse momento, para fazer algumas consultorias gratuitas, né? Então, eu tenho muita pergunta aqui para fazer, curiosidade sobre a sua trajetória. Estou bastante animado com o papo. Obrigado por ter vindo. Bom, bastante animado, né? Responsável por eu bater no peito de ser geração Z tá aqui hoje. Então, vamos desenvolver esse papo, vamos conhecer um pouquinho melhor e perguntar bastante. Vladimir, antes de você falar, primeiro você fala um pouquinho inicialmente, mas a primeira pergunta que a gente tem, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo, é saber um pouquinho, que você queria que você fizesse um resumo da tua história, como é que você começou trabalhando com tecnologia, né? E até você chegar a ser o presidente da Alterdata hoje, dessa empresa tão conceituada aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu confio muito no seu trabalho, Rafael, o que você vem fazendo, disruptivo na classe contábil aqui no Rio de Janeiro, e vem sendo uma inspiração para muitos profissionais entenderem o quanto que o contador tem que se reposicionar. E eu acredito tanto nisso que eu acho que a vida do contador é muito parecida com a história de uma empresa de tecnologia, porque a minha história se conecta bastante com a classe contábil, porque eu trabalho com software desde os 19 anos. Eu estou nesse momento com 61 e dos 19 até os 25 anos eu fui um programador freelancer, construindo software para uma empresa e para outra. Aos 25 anos eu e o José Ronaldo montamos a Alterdata e ela começou a trilhar uma operação que veio se tornar hoje uma das maiores empresas do país da área de tecnologia. Nós temos mais de 2.000 pessoas na empresa, temos 130 unidades de negócio pelo país, aproximadamente 61 mil clientes ativos, cerca de 1 milhão de usuários usam os sistemas todos os dias. Então isso é uma responsabilidade muito grande e aqui tem vários ângulos que a gente pode conversar. Então tem ângulos de liderança, tem ângulos de expansão territorial, tem ângulos aqui de projeto futuro, planejamento. Então eu acho que tem o papo aqui vai ser extremamente rico. Esse tempinho que nós temos aqui não vai dar tempo, não. Nós vamos ter que fazer o episódio 2, 3, 4. Então eu vou começar com a pergunta. Eu tenho olhado para o mercado nacional de contabilidade. E a gente sempre brinca que São Paulo não se compara a nada, né? Para você fazer comparativo, você tem que tirar São Paulo, eu digo em relação a dados econômicos. E a gente tem a vontade aqui de ter uma unidade em São Paulo, de explorar o mercado de São Paulo. E aí, como você, em algum momento da tua trajetória, você passou por esse desafio, né, de romper a barreira aqui das fronteiras do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi o teu desafio e como você acredita que precisa ser hoje com muito mais experiência? É muito bacana, porque esse conceito eu poderia pegar um pouquinho antes dessa tua pergunta para embasar o que eu vou te responder, que é o seguinte. A Alterdata completa agora, esse mês, nós estamos em julho de 2024, agora dia 27, nós vamos completar 35 anos. Em 35 anos, nós nos reinventamos 4 vezes. O que é reinvenção para a gente? É jogar a companhia no chão e fazer ela de novo. Mudar padrões, venda, maneira de relacionamento com clientes, tudo. Uma dessas 4 reinvenções é isso que você falou. Foi uma época que nós observamos que a empresa podia dar um salto maior do que ela estava dando. Nós entendemos que poderíamos ter unidades em outros lugares. Isso aconteceu em 1993. Em 93, nós começamos a olhar para frente e falar assim, eu posso ter uma base em São Paulo, eu posso ter uma base em Salvador, em Recife, em Porto Alegre. Só que como é que eu vou fazer isso?
Porque naquela época a internet praticamente não existia. Você tinha que controlar a distância pelo telefone as pessoas. Então você tinha que ter métodos. Na minha cabeça, se você não está estruturado na tua base central, você abrir outras unidades, a chance de você ter problemas é muito grande. Então, o primeiro dever de casa para quem está nos ouvindo, que pretende expandir o seu negócio, é uma reflexão clara, transparente, sem a empolgação do empreendedor. Porque o empreendedor, em geral, ele é muito empolgado e muitas das vezes essa empolgação cai por terra. É você olhar o seguinte: eu tenho infraestrutura na minha central. Você confia na sua organização, nos métodos que a empresa tem hoje? Ah, confio. Então, é um passo. Às vezes as pessoas querem expandir o seu negócio e ele próprio não está pronto para isso. Bom, essa é a primeira coisa. Está pronto? Tá. Então agora você tem que escolher onde. Quando você começa a escolher onde, o que nós fazíamos naquela época? É como se você estivesse entrando num ringue de combate. Eu lutei jiu-jitsu desde garoto. Então quando você entra no embate, você olha o teu adversário. Aquele vai ser um embate muito difícil. No mundo corporativo, quem é o ringue? É o campo de atuação, são os preços, é a qualidade, é o marketing. Onde que eu vou lutar naquele momento? A Alterdata, quando tomou essa decisão, eu poderia ter ido para São Paulo em 93. Só que a minha observação é que o ringue era forte demais para quem eu era. Eu estava muito magrelo ainda. Eu tinha que adquirir mais músculo. Eu ir para São Paulo de cara, naquela época, eu ia ter que gastar um recurso de marketing e esforço muito alto que a gente não estava pronto. Nós decidimos ir para outras regiões onde a luta era mais simples, era mais fácil. Tomamos a decisão de ir primeiro para o Nordeste, para depois ir para São Paulo. Se você observar, isso tem reflexo até hoje. Se você olhar hoje, o estado do Rio Grande do Sul é um estado rico ou pobre, Rafael? Agora está passando... Um problema, mas ele é rico. Rico. É um estado rico. Sim. Faz sentido o faturamento da Alterdata no Rio Grande do Sul, o estado inteiro, no Rio Grande do Sul, ser inferior do que Pernambuco? Não. Não, mas é. Pernambuco gera mais receita para a Alterdata do que o Rio Grande do Sul. Por que isso? Porque Pernambuco foi 10 anos antes. Nós fomos para lá 10 anos antes do Rio Grande do Sul. Então, o Pernambuco é um estado bacana, é um estado poderoso, a gente tem cliente pra caramba, mas a economia, o PIB, ele é menor do que o do Rio Grande do Sul. O que vai acontecer no futuro? O Rio Grande do Sul vai passar um dia. Sim. Porque ele tem um potencial de crescimento maior. Isso quer dizer, que eu estou querendo responder para você, são as decisões que você tem que tomar estratégicas e não emocionais. Às vezes a gente fala, peraí, eu tenho que estar na cidade mais importante do país. Está na hora. Vamos botar no papel indicadores, métricas, padrões, investimentos que tem que ser feito. E às vezes você toma a decisão, peraí, é melhor eu estar de repente em Campinas primeiro, no interior de São Paulo, do que na metrópole, porque eu vou usar uma arma de guerra um pouco menor numa região que é mais controlada. Quando você entra numa metrópole, é muito mais complexo. Então, essas decisões são muito bacanas serem tomadas, muito mais com a cabeça do que com o coração, porque a gente entende melhor esses movimentos. Nós fizemos isso e tivemos muito sucesso. Hoje nós temos 130 unidades pelo país. A gente tem basicamente nenhuma região é predominante em relação à outra. Nenhum cliente da Alterdata representa mais do que 0,1% do faturamento da empresa. Ela foi preparada para ser uma estrutura muito pulverizada. Mas isso não aconteceu por acaso. Foi com planejamento, foi estrategicamente desenhado para isso acontecer, entendeu? Obrigado. Renan? Você acha que isso se dá muito por... Você sempre, desde o início, né, da empresa, você disse que era muito ligado aos indicadores, né? Geralmente as pessoas, os empresários se preocupam com isso mais lá na frente, quando está tudo bagunçado, né? Você ter essa percepção de expansão, você acha que ter indicadores bem no início fez a diferença? Renan, há uns anos atrás, essa pergunta é muito legal, eu sempre conto um caso que aconteceu que você vai entender claramente a resposta. Eu estava fazendo uma palestra para um grupo de empresas de TI aqui no Rio. Tinha uns 200 empresas de TI me ouvindo e eu falando, Rafael, com o tema indicadores de performance, como é que constrói painéis, como é que você analisa e tal. Falei lá 1h e pouco. Quando terminei, uma das pessoas abriu para perguntas, uma das pessoas abriu o microfone e falou assim, olha, o senhor está falando esse monte de indicadores que o senhor faz porque o senhor é uma empresa grande.
Eu tenho uma empresa com 10 funcionários. Eu não tenho tempo de fazer isso não, eu tenho que trabalhar. Ele usou essa expressão. Eu não tenho tempo de fazer indicadores, eu tenho que trabalhar. E aí eu respondi da seguinte forma, Renan, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí ele, não entendi. Eu falei, então vou te fazer de outra forma. O que veio primeiro? Você acha que eu sou assim porque eu sou assim porque eu nasci assim? Exato. Aí ele, também não entendi. Eu falei, então vamos de outra forma. Você acha que a Alterdata é grande e por ela ser grande, eu tenho tempo e dinheiro para fazer um monte de coisa bonita aqui, de encher de números e gráficos coloridos? Ou você acha que eu sou aficionado por indicadores desde que eu tinha 15 anos de idade e é por isso que ela ficou grande? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí, tô entendendo. Eu falei, cara, quando a Alterdata era pequena, a gente tinha 6 meses de vida, eu já tinha indicadores. Eu já tinha um controle para aumentar a assertividade. O Excel nem era famoso naquela época. Nós usávamos o Lotus 123, que era a planilha dominante na época. Eu já tinha números. Quantos clientes estavam ligando, por que estavam ligando, quantos bugs a gente gerava, que funcionários tinham performance melhor. Já tinha essas informações. Eram poucas, mas eu tinha. Então, quem vai criar uma estrutura de indicadores, qual o racional? É que a vida do empresário, ela é acertar mais que errar. A vida de todos nós que tem negócio não é você acertar sempre. Você vai errar de vez em quando. Agora, você tem que acertar mais que errar. E o que te ajuda a acertar mais? Você ter instrumentos calibrados para dizer, olha, a direção certa é essa, a velocidade certa é essa, o ritmo certo é esse. Isso só é possível com indicadores. Então, a gente cria uma cultura, criou, né? Vamos falar passado. Nós criamos, desde a fundação, uma cultura dentro da organização de indicadores fortes. Então, Renan, eu não aceito alguém entrar na minha sala e falar assim, Vladimir, eu tive uma ideia que a Alterdata tinha que fazer determinada coisa. Primeira coisa que ele vai escutar, de onde você tirou essa ideia? Que métrica você viu? Que indicador? Qual foi a amostra que você estudou? Onde que você tirou essa ideia? Ah, não, eu sonhei ontem. Não, volta, vai pensar melhor e depois você retorna. Porque a gente estimula que eles tenham indicadores. Hoje, na Alterdata, no meu computador, tem 452 indicadores de performance medindo a empresa inteira. Então, eu estou vendo o que está acontecendo. Os diretores estão vendo o que está acontecendo. Os gerentes acessam essa estrutura. É parte de um processo cultural. Então, é top-down. Como gestão, isso é top-down. É de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Se a alta gestão não acredita no processo, a magia não acontece. Então, nós que estamos numa posição lá em cima, a gente tem que ir passando essa cultura na estrutura hierárquica da companhia inteira. Aí a magia começa a acontecer. Porque as pessoas erram menos. E quando erram, eles percebem o erro muito rápido. Eu não me importo que alguém erre na empresa. Eu me importo quando ele demora para perceber o erro. Então, se ele tentou, errou, mas rapidamente os indicadores mostraram, e na semana seguinte ele já corrigiu o erro, show. E tem uma fala sua que você disse que vocês conseguiam até descobrir os problemas antes do cliente perceber. Essa é a análise preditiva. Esse é outro assunto bem legal, que é a capacidade matemática de identificar se o cliente está mudando de comportamento. Por exemplo, aqui o Rafael é nosso cliente. Então, se eu olhar meus indicadores lá, eu sei quantas vezes por mês a equipe dele liga. Eu sei se ele faz uma reclamação ou não. Eu sei se ele está inadimplente ou não. Eu tenho 22 características de comportamento que eu estou medindo aqui. Isso não é alguém fazendo. É um algoritmo que está rodando e analisando. Se o time dele, hipoteticamente, liga uma vez por mês para a gente e, de repente, passou a ligar 5 vezes, está estranho. Se junto com isso ele parou de pagar um boleto, está mais estranho. Se junto com isso ele fez uma reclamação com alguém, está mais estranho ainda. Quando você bota e analisa esses processos todos, matematicamente eu consigo saber que ele vai ficar infeliz. Não é que ele está infeliz, não. Ele vai ficar. A gente consegue descobrir a infelicidade do cliente antes dele próprio saber que ele está infeliz. Porque eu estou vendo ainda no comportamento. Isso é um pouco de tecnologia? É inteligência artificial, algoritmos? Mas antes disso, é mindset, é comportamento. É forma de pensar. É isso que a gente tem que, num podcast desse, estimular as pessoas. Porque muitos empresários acham que para fazer esse tipo de coisa, precisa de milhões de dólares de investimento. A essência é pensar fora da caixa. É pensar diferente para que você olhe os dados da sua organização na menor partícula.
Quanto menor partícula, mais o remédio certo você dá para a doença certa. Porque ter uma única ação para problemas diferentes, você vai errar muito. Mas quando você começa a entender os detalhes, você descobre que esse problema eu vou resolver com treinamento. Esse problema eu vou resolver com marketing. Esse problema eu vou resolver contratando pessoas. Esse problema eu vou resolver... E você vai ajustando. E você consegue só ter essa visão quando você tem uma visão estratégica, né? Porque quando a pessoa te perguntou, como é que eu vou fazer isso se eu tenho que trabalhar na operação? Né? Ou você trabalha na operação, você tem a visão estratégica. Eu achei interessante, porque quando você não tem essa visão estratégica, você vai corrigir os problemas que você não conseguiu medir antes, né? Então fica num ciclo vicioso. E isso é tão mágico e é emocional e psicológico que eu vou pegar um exemplo aqui do Eduardo. Eduardo tem 27, que você falou, 28? 27. 27 anos. Ele tem uma empresa que está começando agora. Provavelmente, marketing. Provavelmente... Não, o marketing é o Renan. A marketing é o Renan, é você que é de RH. Isso, cuida de gente. Isso. Então, provavelmente, com 27 anos, uma empresa de RH, ele está recebendo elogios das pessoas, do trabalho dele. Quando ele começa a receber elogios por algo técnico que ele sabe fazer, isso alimenta o ego dele. Ele se acha o cara. Quando eu era um programador, com 20 e poucos anos, meu nome não era Ladimir Carvalho, meu nome era Ladimir Programador. Aquilo me identificava como indivíduo. O que ele faz hoje identifica ele como indivíduo. Ele tem orgulho e autoestima baseado no que ele faz. Ele é essa profissão. Quando a empresa for crescendo, vai chegar uma hora que ele tem que ter uma visão estratégica, que ele tem que se desplugar daquilo que é ele. Eu era o máximo como programador. Um belo dia eu tenho que falar assim, eu não posso mais ser um programador. Eu tenho que delegar para alguém. Eu já tô nesse momento. Então, como é que você faz para delegar quem você é? Sim. A sua identidade. Peraí, mas todo mundo diz que eu sou o máximo. Eu vou passar para o outro e eu vou ser o quê? Isso é um processo emocional e psicológico. No meu livro, que eu escrevi há uns anos atrás, eu criei uma tese de a passagem. Eduardo vai ter um momento que ele vai fazer a passagem. A passagem é deixar de ser um técnico e ser um executivo. Essa passagem, ela é puramente, sei lá, quantos por cento? 90% ela é emocional e psicológica, ela não é técnica. Você se desplugar, se desapegar da tua identidade e você se transformar num outro profissional. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria dos contadores ficam pequenos a vida inteira, porque ele a expressão que eu uso, é o antídoto e o veneno. A mesma coisa que é o antídoto que torna ele o máximo, é o veneno que limita o crescimento dele. Então, a visão estratégica tem que estar ligado a um processo emocional e psicológico de desplugar para você estar fazendo uma outra coisa, uma outra expansão. Então, todas as vezes que eu delegava alguma coisa para alguém, eu tinha que estar solto para fazer outras coisas, para expandir a companhia de outros horizontes, outros lugares. Aí eu me ocupava. Eu tinha que delegar e expandir de novo. Delegar e expandir de novo. Então, o processo de você soltar de você aquela coisa que é tão importante que a gente se apega, é um processo que está no nosso ego, na nossa mente. Por isso que é tão difícil para os empresários, por isso que eu acho que um podcast como esse, o Rafael, pode ajudar muito a sociedade, porque vira chaves emocionais na cabeça das pessoas. Você falou bastante sobre cultura, acho que a questão do top-down já é fantástico para quem estiver assistindo já gravar, mas eu queria entender qual é o desafio de cultura numa empresa de 2.000 pessoas, 130 unidades, num país continental onde a gente tem subculturas enormes, para a gente ter todo mundo, não vou dizer pensando parecido, mas olhando na mesma direção. A cultura, Eduardo, ele é o centro que move a companhia. Na minha cabeça, cara, desde a fundação da empresa, cada colaborador que entra, um novo que a gente contratou, ele é um percentual de perda de cultura. Cada um que entra. Porque a gente é uma cultura sedimentada, entrou mais um que veio de uma outra empresa, trabalhou em outro lugar, teve outra experiência de vida. Ele não entra com a cultura, acessando a cultura imediatamente. Você tem que fazer um processo. Aí entra de novo o que ele falou, estratégia. É parte da estratégia da Alterdata o aculturamento. Então, quando alguém é contratado, a gente tem a noção clara que é um ponto de fragilidade de cultura, porque ele está entrando e pode mudar o que a gente acredita. Nós começamos já no RH, na contratação, fazer uma coisa que nós chamamos de uma transfusão de sangue.
Eu tenho que tirar o sangue antigo e colocar o sangue da Alterdata e transformá-lo num Alterdatano. E para isso eu tenho que alimentar continuamente esse processo. Vamos dar um exemplo de uma atividade prática, para não ficar só na teoria. Quando a empresa tinha uns 30 pessoas, 40 talvez, a gente começou a contratar e eu passei a não contratar mais. Já eram outras pessoas que começaram a contratar. E aí eu fiquei, cara, estou perdendo o controle de quem está entrando e o que ele acredita da empresa. Criei uma atividade que eu chamei de Encontro com o Presidente. Eu queria os funcionários contratados dos últimos 2 meses na minha sala, comigo, 2 horas. Eu ficava 2 horas, da faxineira ao diretor, quem entrasse, contando a história da empresa, os problemas, dificuldades, objetivo, o que a gente espera de um colaborador, onde a gente quer chegar, e muito, muito interessante. Um belo dia, nós contratamos 2 meses, daqui a pouco era 5, daqui a pouco era 20, aí não cabe na sala, agora é no auditório. Essa atividade acontece há 28 anos, de 2 em 2 meses. A última que teve foi no auditório, com 140 pessoas contratadas em 2 meses. O processo é o mesmo. A gente faz o processo de aculturamento. Depois, segunda coisa, quando a escala é muito alta, a gente treina o meio escalão para que o meio escalão leve essa cultura para baixo. Eu não consigo, por exemplo, ter contato todos os dias com um técnico que está lá em Salvador, está lá em Porto Alegre, lá em Florianópolis. Eu não consigo. Mas a gente tem as atividades de liderança, tem as atividades com esses gerentes, tem atividades com eles para que como é que faz para ele ter uma imagem importante da liderança. Eu preciso que eles me vejam, Eduardo, com inspiração. Se eles me veem com inspiração, me ajuda no processo de liderança. Eles não podem me ver como dono da empresa que tem o poder da demissão, porque ele teria medo de mim. Não. Eu tenho que ter um comportamento todos os dias que seja com humildade, simplicidade, para estar junto do time e o time falar, porra, o cara é legal, o cara é sério, trabalhador, ele quer ajudar a gente a se desenvolver. Então, essas atividades vão fazer o time ter um DNA próprio da organização. E quando entra alguém, Eduardo, que foge muito desse contexto, sabe o que acontece? O próprio grupo expurga essa pessoa. Sim. Ele não se sente confortável em trabalhar numa empresa que tem um jeito de ser. Ele acaba entrando, 3 meses depois ele pede demissão e vai trabalhar em outra empresa, porque ele não se adaptou àquele jeitão de ser amigo um do outro, um ajudar, ser colaborativo. A gente estimula as pessoas da empresa a dar bom dia um para o outro. A gente fala, cara, dá bom dia para os teus amigos, porque isso é importante. Ele pode estar com algum problema, a sua presença é importante. Tudo isso faz parte de um processo de cultura que não termina nunca. Nunca você tem que parar de fazer esse processo. É o tempo inteiro retroalimentando, né? Quem estiver estudando Employer Branding e escutar que é um conceito novo, tem 5 anos, aí, ó, 28 anos praticando Employer Branding. É exatamente isso. Exatamente. O Employer Brand é isso. E, na verdade, tem uma coisa curiosa sobre esse assunto, que os nomes vão aparecendo. Sim. E é interessante que as empresas, como a Alterdata, por exemplo, surge um nome desse, eu olho numa revista, num livro, Empower Brand, Empower Brand, que é isso, cara? Aí eu vou ler. Eu falei, gente, eu já faço isso há 20 anos. CRM, eu me lembro quando apareceu a palavra CRM. Eu falei, CRM? O que é CRM, cara? Aí lendo livros em inglês, porque eu não tinha nem literatura aqui no Brasil, eu li. Eu já faço esse negócio. Ou seja, se você for muito observador, você vai criar as dinâmicas. Sim. E os nomes vão surgir. Porque são as modas, as formalizações, as pesquisas, vão definir nomes bonitos. Mas quando você tem a essência do mindset, da necessidade, você vai criar aquela coisa antecipadamente, o que é muito bacana, né? Assim, a gente teve até agora uma rodada aqui a gente teve uma aula e, assim, estou muito alinhado com tudo que você falou. Por exemplo, quando o Renan fez a pergunta, você fala que o cara... Pô, eu não tenho tempo para fazer isso porque eu trabalho. Olha o pensamento, né? Quer dizer, quem planeja a empresa, quem acompanha, quem ajusta, não quem trabalha. tem métrica não trabalha. E é uma cultura que eu vejo no Brasil, e isso são dados, que os empresários nos 2 primeiros anos, 80% deles vão mal porque vão no feeling. Ele vai no feeling.
ele Intuição, né? não é, no feeling, pô, isso aqui sempre foi assim, sempre deu certo, o cara não sabe formar preço, o cara não sabe contratar, o cara não sabe fazer nada, e ele vai no feeling, ele não sabe o que é fluxo de caixa, ele às vezes diz que o balanço dele tá errado, porque o balanço trabalha por regime de competência e o fluxo de caixa é regime de caixa, e ele não entende nada, e muitas das vezes ele vai mal. Quando ele vai mal, aí ele cai ali ele tropeça e ele vai buscar conhecimento. Mas quando ele vai bem, e esse é um desafio, quando ele vai bem e você quer falar para ele, cara, a tua empresa tem 3 fases, quando você chega na terceira, quando você está maduro, você começa lá vendendo hambúrguer, você faz o pedido, você frita o hambúrguer, você entrega, você é operacional, você joga nas 11. Depois, você monta ali um time, você já fica aqui só gerenciando, você é tático. E aí depois que você pega os melhores aqui, bota na gerência aqui, coordenando, aí você vai pro estratégico, que é o que você falou. E aí você consegue olhar a tua empresa, dar 2 passos para trás, a tua visão fica ampla, aí você consegue planejar, você consegue com métricas, com indicadores, acompanhar e fazer ajustes o tempo inteiro. Tua empresa você vai fazer apertar parafuso o tempo inteiro, mas para apertar parafuso tem que ter métrica. Só que o cara fala assim, pô, mas minha empresa tá dando certo, tá aqui, ó o meu resultado. Aí você fala, mas então, você tá com a janela fechada, a luz apagada e tá indo no feeling, aí tá dando certo. Você imagina se acender a luz, se você abrir a janela. É muito melhor. Só que às vezes esse cara, ele não quer ouvir isso porque ele acredita que o negócio dele é bom. E é bom, às vezes é bom. O negócio dele é tão bom que ele faz um monte de besteira e vai dando certo no feeling. Só que chega uma hora que, como você falou, a sociedade vai evoluindo, os negócios vão transformando, acompanhando a evolução social, e esse cara, ele acaba quebrando a cara dele. E ele acredita, por exemplo, como você muito bem colocou, você falou de ego, eu sempre falo que é vaidade. O cara que não quer sair do operacional porque ele se acha o melhor contador, o melhor advogado da empresa, é vaidade. E ele se perde porque é vaidoso. Porque você tem que sair. Chega uma hora você tem que sair, eu não quero mais ser contador. Eu não vou mais ser operacional, agora eu planejo o meu negócio, expansão. E aí quando esse cara, ele cai do cavalo, ele lá na frente alguma coisa muda, o mercado muda, ele não acompanhou porque ele não fez a passagem, ele ainda tá lá, ele não consegue ver o negócio dele de uma forma ampla, ele cai. E quando ele cai, geralmente, o tombo dele deixa tantas sequelas, e é principal que eu vejo você falando muito. E aí eu vou fazer a pergunta, que é a sequela emocional. Porque ele viveu ali, às vezes, anos naquele ego, a empresa dele, do jeito dele, dava certo, ele não escutou ninguém, ele não quis fazer a passagem, ele não quis ter indicadores, e ele cai. Quando ele cai, afeta onde? No psicológico dele, no emocional, ele entra em depressão. E eu queria a pergunta que eu te faço. A gente vive num mundo hoje, principalmente pós-pandemia, que as doenças da mente, elas estão aí. Depressão, ansiedade, crise de pânico. A sociedade, a gente vê isso com muita frequência. Queria que você respondesse como é que você lida com isso numa empresa, como o Eduardo falou, com 2.000 funcionários, 130 unidades. Como é que você trata a mente dessas pessoas dentro da tua empresa? Olha só, esse assunto é muito legal porque a mente, Rafael, ela está muito conectada com as decisões que você toma e com a velocidade que você impõe no negócio. A sociedade hoje está diferente do passado realmente. A gente tem um processo de transformação que sempre existiu, só que os ciclos de transformação eram mais abertos, eram mais longos. Hoje ele é mais curto. Isso exige que você tenha uma outra pegada. E o jeito de você fazer isso acontecer mais rápido, na minha forma de pensar, número 1 é você ter grandes referências. Por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, que é o que eu conheço. Quando eu comecei a trabalhar, antes da Alterdata existir, que eu era um programador, como é que eu me desenvolvia, Rafael? Sendo extremamente observador. Então, quem eram minhas referências próximas? Eu acredito que você tem que ter 2 referências para sua mente estar sempre equilibrada. Referências próximas e referências longas. As referências próximas eram os meus clientes mais top de linha. Eu não olhava um cliente completo e falava assim, eu quero ser igual o Rafael. Não. Eu olhava assim, o Rafael é muito bom
em alguma coisa. Ele é muito bom em vendas. Eu vou ver o que ele faz, o que ele lê, como é que ele se comporta, como é que ele organiza o time de vendas. Já o Eduardo era meu cliente também, mas o Eduardo era muito ruim nisso. Mas ele era muito bom em gestão de pessoas. Então eu quero ver como é que ele faz reuniões, como é que ele contrata, como é que não sei o quê. Eu fazia isso. Eu não tinha dinheiro para comprar livros. Eu ia nos clientes, via a biblioteca do cliente cheio de livros e falava assim, jogava uma isca. Pô, rapaz, você tem um livro tal, cara, eu tinha vontade de ter um livro desse, mas é difícil de comprar, né? Eu falei, não, te presto, cara. Eu pegava. Eu li muitos livros de clientes, porque eu usava esses caras como minha referência. Quando eu fazia isso, a minha mente estava sendo o tempo inteiro se adaptando a novos padrões. Com 22 anos, eu pensava assim, eu sou um programador, um técnico, um nerd, eu e a máquina. E eu ficava pensando assim, por que tem algumas pessoas que falam e todo mundo acredita? E tem gente que fala e ninguém acredita. Por que tem pessoas que têm conteúdo fraco e têm mais resultados, ou têm conteúdo forte e não têm resultados? Qual é a magia da comunicação? Rafael, com 22 anos, eu estava fazendo curso de oratória, expressão verbal, lendo livro de psicologia e sociologia, para entender como é que a mente funciona e como é que a sociedade se move. Isso foi me dando uma aceleração de transformação, que é o que eu faço até hoje. Até hoje, eu procuro ter referências. Eu quero estar em grupos que eu sou o pior, não que eu sou o melhor. Quanto mais eu estou num grupo que eu sou o pior, o grupo fala mais línguas que eu falo, viaja mais que eu viajo, ele tem mais conhecimento cultural que eu tenho. Quanto mais eu tenho isso, mais eu estou me puxando minha mente para estar para frente. Essa forma de pensar eu faço na Alterdata. A gente estimula o time a estar o tempo inteiro aprendendo coisas novas. Por isso que a gente tem uma universidade corporativa na companhia. Por isso que a gente está o tempo inteiro alimentando e usando as referências. A gente fez um treinamento lá na companhia agora, tem 1 mês e pouco, foi desenvolvido internamente, 2 dias, de 8 da manhã a 8 da noite, de imersão de liderança, para treinar 164 gerentes e supervisores, que é o meio escalão da companhia, para provocar essas pessoas a ter um aprendizado contínuo. Então, quando você cria essa estrutura, a mente deles borbulha. Ele não dá tempo de estar pensando que não tem objetivo. Não, os objetivos estão traçados. Isso é estimulado com o time continuamente. Isso funciona com 100%? Lógico que não. Ser humano não é matemática. Então não funciona com todos. Mas a gente procura ter um ambiente o tempo inteiro mostrando para eles que nós estamos jogando um jogo infinito, não um jogo finito. Então, esse cliente seu que falou assim, eu estou bem, meu negócio é bom, e ele entra na zona de conforto, esse cara está com a mente completamente errada frente à sociedade de hoje, porque ele está vendo o jogo finito. O que é o jogo finito dele? Ele montou a empresa, desenvolveu, e agora a empresa está bem. Para ele, o jogo acabou. Na mente de alguém, que eu penso, e as pessoas de mais desenvolvimento, a empresa está bem é um pedaço da jornada. Ela não é o jogo. O jogo que nós estamos jogando é infinito. O seu escritório, você me falou que veio para essa estrutura lindíssima, fora da curva, está aqui há poucos meses. Isso significa que o jogo acabou? Você terminou? Você não quer jogar mais? Agora você está tranquilo? Não. Você já está falando aqui, eu tinha vontade de estar em São Paulo. Você está jogando o jogo infinito. O que é o jogo infinito para o teu time? É olhar para frente e falar assim, isso aqui pode ser o maior escritório do Brasil, isso aqui pode ser tal, nós podemos ter um outro tipo de serviço, outro tipo de negócio. Quando você estimula o teu time a olhar para frente, para o propósito, para as coisas que estão lá, mais distante do que os problemas do dia a dia, a mente deles está sendo preparada para uma construção de algo que é fora da curva. A maioria está olhando só o hoje. Os empresários têm que botar na mente do time à frente. Então eu me lembro de evento de final de ano da empresa, que a gente faz uma festa, bota lá mais de 1.000 pessoas, de eu chegar com o microfone para mais de 1.000 colaboradores e falar o seguinte, o projeto nosso é esse, nós vamos dobrar o tamanho da empresa daqui a tantos anos. Eu vou precisar de mais diretores, mais supervisores, mais gerentes. Vocês estão comigo ou não? Assim mesmo. Porque isso é a motivação do time de olhar para frente. E a gente executa e faz.
Então, eu acho que a preparação da mente deles é muito importante nesse contexto, porque eles recebem uma massa de informações hoje que, se você não fizer nada, os veículos externos estragam a mente do seu time. Cara, você falou uma coisa agora, você falou várias coisas que eu concordo. Em relação à liderança, que o líder natural é aquele que as pessoas te seguem porque elas acreditam que o que você faz é o correto, o teu comportamento. Você falou de comportamento, que eu também eu leio muito sobre comportamento humano, leio tudo. Mas você falou uma coisa agora, porque que pra mim eu ganhei o dia, porque foi algo novo que eu ouvi. E você tava falando e eu tava aqui processando. Quando a gente fala de comportamento e a gente fala do mercado, eu levo pro mercado contábil, né? O mercado contábil, eu sempre digo que você tem que, falei pra você ali, a gente tem que gerar relacionamento, entretenimento e conhecimento. E quando você fala de visitar seus clientes para você levar conhecimento para ele, geralmente o contador ele fala assim, não, vou visitar lá o Renan, que é um cliente, porque eu vou dar consultoria para ele. O Renan vai receber, vai achar legal, e você falando e eu pensando aqui, cara, agora se eu ligar pro Renan, falar assim, Renan, eu quero te visitar, eu quero aprender contigo. Cara, eu tô botando o Renan muito importante. Ele fala assim, pô, vou ensinar pro cara que teoricamente deveria estar me ensinando. Eu tô colocando ele muito importante, cara. Ó, eu quero ver como é que é o teu processo de venda, porque você vende muito bem, eu quero aprender. Cara, isso, a percepção de valor dele é muito Agora, alta, cara. Pensa o seguinte, Rafael, isso aí faz todo sentido que você está falando. Pensa agora que você tem, quantos funcionários você falou? 60, né? 60 funcionários. Se eu sair aqui dessa mesa agora e for ali, pegar qualquer um deles e fizer a seguinte pergunta para ele: o que essa empresa aqui faz? O que eles vão responder? O que você acha que eles respondem? Eu tenho certeza que eles vão responder. O quê? Eles vão dizer que a nossa empresa é especialista em resolver problemas dos outros. É o resumo que a gente fala aqui para eles o dia inteiro. Olha só, isso tá alinhadíssimo. Porque se eu saísse daqui e chegasse lá e perguntasse assim, o que essa empresa faz? E ele me responder assim, a gente faz contabilidade. Isso não está alinhado com uma empresa de futuro. Uma empresa de futuro, ela tem que estar alinhada num propósito. Por exemplo, na Alterdata, quando eu chego para o meu time e eu pergunto, o que a gente faz? Se alguém responder assim, não, nós fazemos software. Eu falo, não. Nós não somos uma empresa de software. Mas como assim? A gente faz software o dia inteiro. Eu falo, não. Nós não fazemos software. O objetivo da Alterdata não é esse. Qual é o objetivo e o propósito da existência da companhia? Se a Alterdata falir amanhã, desaparecer, o cliente sente falta? O cliente vai no meu enterro chorar? Que vai perder um fornecedor? Ou o cliente simplesmente troca? Se o Rafael morrer amanhã e aqui falir, o teu cliente lamenta? Ou ele simplesmente troca? Essas são reflexões muito importantes que tem que passar e botar na mente deles. Então, o que eu falo pro time? Na Alterdata, na história da empresa, Rafael, eu não me lembro nenhuma vez que eu e Zé Ronaldo, meu sócio, a gente estava passando de carro na frente de um cliente, um falar pro outro assim, caramba, esse cliente paga muito pra gente. Eu não lembro, nenhuma vez. Mas eu me lembro muitas vezes da gente estar junto, passa de carro, e um falar pro outro, caramba, tudo que esse cliente faz passa pelos nossos sistemas. Pô, eles são maiores porque a gente construiu um software de faturamento, eles contratam mais pessoas, eles pagam melhor aos funcionários, eles pagam mais impostos e contribuem mais com a sociedade. O que move o coração da Alterdata e o propósito é você olhar para frente e falar assim, nós temos condições de melhorar o país. 70% das empresas que abrem quebram até o 5º ano. Estatística do governo federal, do Sebrae, dessa turma aí. Se a Alterdata conseguir que os clientes dela quebrem 30%, não 70%, eu estou melhorando o Brasil. Eu estou diminuindo as desigualdades sociais. Nós existimos para melhorar o país. Nós fazemos isso através dos nossos softwares. A contabilidade, ela não tá, você não existe aqui para fazer débito e crédito. Você existe para resolver e desenvolver coisas nos clientes. O sonho de todo contador tem que ser o desenvolvimento do cliente, fazer esse cliente crescer, ser mais rico, ganhar mais dinheiro, pagar mais impostos. Ah, o cara vai pagar, mas você está querendo que ele pague imposto? Quero, porque eu quero que ele fature o dobro. Ele vai pagar mais. Se ele pagar mais, vai contribuir mais com a sociedade. Esse propósito, Rafael, é algo que quando você coloca ele lá na frente,
acontece indiretamente o que você acabou de falar. Porque se o meu propósito é desenvolver o país, eu preciso entender você como meu cliente, como é que você pensa, para te ajudar. Eu preciso entender o dono do restaurante, qual é a dor dele, para eu poder desenvolver um produto. Eu preciso entender o dono da fábrica para poder entender quais são os problemas que eu posso agregar valor. Que às vezes é um software, às vezes é uma consultoria, às vezes é trazer um contador competente, experiente. É você entender a dor. Então, quem está nos ouvindo aqui, que são escritórios contábeis, coloca na mente, todas as vezes que você não tem propósito, você tem mais dificuldade de reter talentos, motivar seu time, fazer a geração Z do Eduardo aqui tá motivada. A geração dele é motivada por algo que você não está vendo, que não é tão tangível. Então isso faz a magia acontecer com muito mais propriedade. Ó, deixa eu fazer um comentário. Eu nem ia falar disso, mas você falou, e se você observar por toda a nossa empresa aí, no auditório, lá na frente, você vai ver. Eu fiz uma palestra no evento agora, no final de semana, no Contabilidade Facilitada, do Gabriel Rabelo, e eu falei exatamente disso, cara. Que a primeira coisa que você tem que fazer quando você abre uma empresa é alinhar o teu propósito de vida com o propósito da empresa. E se você observar aqui o nosso propósito, eu acredito muito nisso, é ajudar as pessoas a transformar a vida delas. E eu acho que através do empreendedorismo a gente consegue fazer isso. E a contabilidade, e aí que eu acredito muito na contabilidade como uma ciência transformadora de vida. Por isso que eu aceitei o desafio do CRC. Por isso quando alguém fala assim, pô, Rafael, vamos fazer isso aqui, vamos. Aí tá alinhado com o nosso propósito aqui? Tá, então vou. Se não tiver, eu não vou. E quando eu tive na Alterdata, e quando eu olho para a Alterdata, você falou que é ajudar a transformar o país. Só que eu acredito que você transforma o país através das pessoas, da transformação das pessoas. Exatamente. E eu estou muito alinhado com isso. Quando eu estive na Alterdata, eu observo, sou igual a você, eu observo várias coisas, comportamento. E por que eu fiquei muito mais alinhado e muito... Eu falei isso pro Hugo. A Alterdata, ela é uma empresa que valoriza muito as pessoas que trabalham lá. E valoriza muito as pessoas. Porque o cliente da Alterdata, muito embora é uma pessoa jurídica, mas são pessoas que tem por trás. E eles valorizam as pessoas. E eu acredito muito nisso. Que quando a Alterdata, ela me valoriza e valoriza as pessoas que interagem com ela como pessoas, ela ajuda a transformar a minha empresa. Ela transforma as pessoas e transforma as empresas. E a Alterdata também tem um alinhamento de valor comigo e com a minha empresa, que é ajudar as pessoas a transformar a vida através de projetos sociais. Existe um projeto na Alterdata chamado Galileu, não sei se vocês conhecem, é um projeto transformador. É lindo, é. E aquilo ali, para mim, faz todo sentido. Quando eu olho para aquele projeto, meu olho brilha, porque é exatamente, eu acho, e vou concluir. Eu sempre acreditei que a gente está na vida aqui por algum motivo. Então você tem que entender qual o teu motivo. Qual o motivo que você está vivo? Que é isso que te move para você fazer as coisas. E ajudar as pessoas a transformar a vida delas, para mim, é muito prazeroso. É o que me faz ficar feliz. E às vezes, Rafael, você faz isso melhorando o teu cliente, que é quem te paga e mantém a sua estrutura funcionando, mas às vezes a gente pode fazer isso com quem não paga, que precisa da gente. E você falando sobre pessoas, tem uma colocação que eu gosto muito do Simon Sinek. É um autor americano que eu leio muito conteúdo dele. Ele tem uma frase que eu adoro, cara. Ele fala o seguinte: 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. 100% dos fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Ou seja, a essência de um empreendedor é ser muito hábil em conhecer de ser humano. Comportamento, perfil, características, bloqueios psicológicos, como é que você motiva os times, como é que você bota um menino de 20 e poucos anos motivado e bota um coroa de 60 igual a mim motivado, como é que você faz essa magia acontecer? Nos corações e não no bolso. O bolso não retém nem o cliente, nem o colaborador. O que retém e faz a magia acontecer é o coração. Exatamente. E aí quando você vem para as empresas de contabilidade, para a atuação do contador, porque eu acredito demais? Porque é o que você falou. Quando o cara te procura, quando você fala assim, pô, tem que abrir uma empresa, o que vem na tua cabeça? Pô, tem que procurar quem? Um contador.
Então, na verdade, você não está procurando um contador para abrir uma empresa, está procurando um contador para realizar um sonho. A empresa é um sonho da pessoa. A pessoa sonhou aquilo ali, ela investe tudo naquilo, o tempo, o dinheiro, o risco, que é arriscado, coloca tudo ali. E o contador, ele consegue ajudar aquela pessoa a transformar a vida dela, diretamente. O negócio dela dando certo, a gente está ajudando a transformar a vida de várias outras pessoas que vão trabalhar aqui, que vão se beneficiar dessa empresa. E no final do dia, essa empresa, ela vai arrecadar mais impostos, ela vai gerar economia, e ela arrecadando, que é o contador que ajuda no planejamento tributário, ele que entrega as obrigações acessórias, é ele que faz o cálculo e a apuração dos impostos. Esses impostos aqui, eles são revertidos para a sociedade em benefício. Exatamente. E isso cria uma aderência maior. Os conflitos de gerações hoje têm atrapalhado muitos negócios, porque a geração do Eduardo, a Z principalmente, eles estão muito apegados a valores éticos, a social, a meio ambiente, ecologia, coisa do gênero. Quando você ajusta a tua companhia para ser uma companhia que está mais preocupada com esse mundo, além de você fazer bem para o seu coração, você está fazendo bem para o time. O time fala, pô, eu estou numa empresa que eu me orgulho. Essa empresa é séria, é bacana, tem uma proposta bacana de vida. Então, isso faz muita diferença. Então, eu acho que o mundo corporativo hoje, Rafael, ele é muito mais complexo de quando eu comecei. Quando eu comecei, as coisas eram mais encaixadinhas, mais fábrica, sabe? Hoje, não. Então, o empresário hoje, ele tem que ter um arsenal de guerra muito maior do que quando eu comecei. Naquela época, eu tinha que ter uma habilidade técnica e 2 ou 3 competências fora da técnica. Hoje eu tenho que ter a técnica e umas 20 competências inúmeras, que é muito importante. Por isso que esse tipo de podcast ele tem que ser disruptivo na cabeça do empresário. Toda vez que eu participo de um podcast desse tipo, meu desejo é que os nossos ouvintes não consigam dormir bem essa noite, pensando o que você tem que ser amanhã. Ontem eu estava em São Paulo num podcast da Amazon. Eu falei muito parecido. Eu estava direcionando lá para a empresa de TI. Mas a empresa de TI, de software, é muito parecida com o contador. Ela é dependente de pessoas também, ela é dependente de recorrência mensal, ela tem uma série de características muito parecidas. Então, isso que a gente está falando aqui hoje são coisas que não são teorias. É coisa que eu acredito de verdade, eu pratico há mais de 30 anos lá na Alterdata, cara. Então, eu espero que esse bate-papo realmente abra a mente de muitos que estão nos ouvindo, cara. Bom, eu vou aproveitar que levantou a bola aqui, vou contar para todo mundo, né? Não tem tanto tempo assim que eu bati no peito da geração Z, foi numa palestra do Vladimir, quando ele falou que, pós-NRF, né, falou que é a primeira geração que ensina as gerações anteriores a fazer negócio. Aí depois de apanhar tanto, eu falei assim, não, esse aí sou eu. Mas eu queria perguntar para você também como é que a gente lida com outras gerações. Eu tô passando no momento contrário da sociedade. Todo mundo tá aprendendo a lidar com a geração mais nova, enquanto eu tô, enquanto líder, né, me enxergando, entendendo como é que é lidar com as gerações, vou dizer mais velhas, né, mais antigas, anteriores, no dia a dia. Como é que foi esse conflito? Não um conflito, né? O conflito sugere alguma coisa muito problemática. Como é que foi essa diferença dentro da Alterdata, né? Como é que vocês lidam com isso hoje? Então vamos te explicar aqui de uma forma didática. Você está vendo uma pessoa aqui, que está falando contigo nesse momento, você está vendo um cara treinado, preparado para conhecer esses conflitos. Se você tivesse a minha idade, eu daria uma resposta agora para você diferente do que eu vou dar para você. Porque eu tenho 61. Quem tem 61 igual a mim, eu poderia falar assim, cara, nada a ver, rapaz. Eu acho que você tem que fazer assim, 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 que você vai dar muito mais certo. Com a sobrancelha fechada, assim, olhando para você. E você me entenderia. Faz sentido. Se eu fizer isso contigo, você me acha pedante, metido, snob, e eu não consigo chegar no teu coração. Como é que eu vou te dar essa resposta? Eduardo, não é bem assim. Vamos pensar juntos para você concluir de uma seguinte forma. Não é que você está numa outra posição. Todos na sociedade estão numa posição de entender que as gerações são diferentes. Tanto o mais velho olha você como diferente, como você olha o mais velho como diferente também. Raciocina comigo uma coisa, Eduardo.
Quando eu faço esse tipo de raciocina comigo, Eduardo, eu estou te puxando para um plano de estar junto pensando. Isso é típico de adaptação de um cara mais velho com uma pessoa mais nova. Então, por exemplo, agora, entendeu o que eu estou querendo dizer de linguagens diferentes? Sim. Agora vamos dar a teoria. Existem várias gerações. Essas gerações passaram fases diferentes da vida. Eu sou baby boomer. Eu nasci em 63. Antes de mim, são os boomers. Esses boomers saíram de um período pós-guerra. Eles sofreram muito. Qual era a visão deles? Sobreviver. Eles estavam preocupados em ter patrimônio, reter. Despensa em casa era cheia de comida. Eles iam para o supermercado e faziam a compra do mês, porque eles não podiam não ter comida. Então, isso se reflete na maneira que ele comanda e na maneira que ele recebe informação. Eles são mais suscetíveis à hierarquia. Naquela época existiam muitas ditaduras no mundo inteiro. Então, ele estava acostumado com linhas de comando. Então, quando eu pego, por exemplo, pessoas na Alterdata que são mais velhas do que eu posso dar uma linha de comando assim. Eduardo, eu preciso que você faça isso assim, assim, assim. Entendeu, Eduardo? Na geração mais nova, eu falei, Eduardo, nós estamos com um problema aqui. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer com esse problema. Eu queria a sua ajuda para a gente encontrar esse caminho. Eu te coloco no outro plano. Cada uma das gerações, o Renan já é Y. A idade dele é a geração Y. A Y já pensa um pouquinho diferente. A Y, por exemplo, eles são mais empreendedores. Eles são pessoas que são mais possíveis de ser desafiado. A geração dele, eu posso botar desafio assim. Olha, tem um cara que é melhor que você nisso que você está fazendo. Você quer prestar esse serviço para mim, mas eu estou em dúvida, porque tem um concorrente seu que é melhor. Se eu fizesse para você, talvez gere um pouco de insegurança. Para ele, instiga. Acho que eu herdei isso aí da Y. Não, isso não é matemática. Isso não é matemática. Você falou uma coisa agora muito legal. Às vezes, eu em palestras sobre esse tema, eu tenho palestras de quase 2 horas sobre esse assunto, que às vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu sou mais novo, mas não me identifico. Eu falei, cara, isso é psicologia, não é matemática não, isso aqui não é engenharia não, cara. Porque isso varia de pessoa para pessoa. É muito normal isso acontecer. Mas a maioria se move de determinada forma. Então, como é que você tem que fazer? Simplesmente é estudar um pouco mais as gerações diferentes da sua, independente de onde você esteja. Ele tem 2 gerações abaixo, tem a Z e tem a alfa. Você tem várias acima, tem a Y em cima de você, tem um monte de gente aqui em cima de você. É entender o seguinte, primeiro, como que decide, como que lidera, quais são os valores de cada uma dessas gerações. A geração lá da minha, por exemplo, a gente é muito motivado por segurança. Então, retém pessoas, ele tem medo de sair de uma coisa que é segura, como um trabalho, um projeto, coisa do gênero. Sim, estabilidade. A sua geração não tem esse medo. Não tem. Então, eu tenho que movimentar as cartas aqui na mesa de formas diferentes. Por isso que esse assunto não é que você falou, eu sou contrário à maioria. Não, você não é contrário. Você está no mesmo problema, que é entender diferente. Sim. Porque você escuta muito as pessoas falarem, a geração Z é um problema, geração Z que não sei o quê, porque todo mundo fica preocupado com a geração Z. Eu acho que, da minha perspectiva, eu acho que isso aconteceu com as outras gerações. Nenhuma geração foi bem aceita pelas outras. Normal! E só que hoje a velocidade da informação é muito maior, então a gente exatamente isso. Não tem nada de errado na sua geração. Simplesmente ele é diferente. Sim. E eu preciso me adaptar. Eu tô com 61, mas eu me considero um pouquinho fora da curva. Porque como eu sou de tecnologia e eu leio muito, estudo muito, eu estou sempre me aprimorando, a minha cabeça normalmente não é de 61. A minha cabeça está sempre ajustada a um pouco menos. Então eu vejo meus amigos que frequentam a minha casa, eles têm uma forma de pensar diferente. E tem uns que falam assim, poxa, mas a geração dele, por exemplo, é altamente questionadora. Eu vejo empresários falar assim, pô, meu Deus de Deus, esses moleques de 30 e poucos anos, chato pra caramba, pergunta tudo. E a minha resposta é a seguinte, cara, eu adoro que a geração dele seja questionadora. Porque o que eu mais quero na Alterdata são perguntadores. Eu não quero respondedores. Eu quero questionadores como ele. Então eu não posso reclamar que ele me questiona quando eu dou uma linha de comando. Acho que nós temos que abrir uma filial, não sei o quê. A primeira coisa que a geração dele faz, que o Renan faz, é por quê? Por que tem que ser assim? Sim. Por que tem que ser desse jeito? Não pode ser de outra maneira?
Então, se eu não estou preparado emocionalmente, eu entendo ele como me afrontando como líder. Mas se eu estou preparado, se eu fui treinado para isso, eu lido melhor e uso o melhor de cada geração. Eu vou permitir que ele seja questionador e vou descobrir coisas que eu não sei, que ele vai me ajudar a descobrir. Eu vou colocar você envolvido em coisas de trabalho de equipe, que você gosta de trabalhar mais em times. Então, é um assunto riquíssimo. Eu acho que quando a gente começa a aprofundar e estudar esse tema, eu tenho certeza absoluta que as empresas se desenvolvem mais, cara. Eu acredito muito nessa diferença, nesse contraste para a questão da inovação. Ao mesmo tempo que uns são muito questionadores, outros são muito respondedores, e às vezes uma pergunta que não tem resposta, pelo conflito, vai aparecer uma resposta, e às vezes a inovação está aí, né? Então, você que está com uma empresa decolando agora, o importante dos teus times, quando você vai resolver um problema, quanto mais heterogêneo for o time, melhor. Se você colocar num grupo, vamos imaginar que nós 4 sejamos um grupo de trabalho. Se todos vocês pensarem como eu, hipoteticamente eu seria o líder, todos pensam igual a mim, o grupo é fraco. Sim. Porque nós vamos estar pensando todos iguais. E agora, quando você bota no grupo um cara de uma geração, um de outra, um mais questionador, um mais quietinho, um mais introspectivo, um mais analítico, então, o grupo fica rico. Porque eu faço uma colocação, o Renan fala assim, cara, não concordo não. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Rafael, não, eu acho legal. Você não, também acho que não. E daqui a pouco nasce uma coisa melhor do que todos nós estaríamos pensando individualmente. Sim. Só que a gente tem que ter a nossa mente e o nosso ego desplugado. Que se nós deixarmos o ego crescer, o líder se acha o poderoso. E todas as vezes que você pensa que você é o poderoso, na verdade você é um idiota. Porque a sociedade, você nunca sabe nada. Você está o tempo inteiro num processo de evolução. Eu queria voltar um pouquinho, falando em perguntadores, né? Quero voltar um pouquinho no momento que você começou a contratar pessoas e delegar, né? Porque a gente inicia a empresa, a gente faz toda a operação e a gente consegue gerar valor para o nosso cliente, a gente aumenta a recorrência, né, de faturamento da empresa, e chega um momento que a gente precisa contratar. A gente contrata uma pessoa, 2 pessoas, chega até 5 pessoas, e depois isso vai perdendo o controle, porque nunca fiz isso, né? Nunca cheguei até aqui. Como que foi para você quando a Alterdata chegou nesse momento que você precisou delegar, e às vezes a informação que você passava teria que passar por 2 ou 3 pessoas, né? Como é que você fez para chegar correto e conseguir conduzir? Excelente colocação, Renan. Porque o processo de delegação, o método que eu mais acredito e fiz a minha vida inteira, foi um método de monitoramento sistemático. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou fazendo uma missão, uma tarefa, a empresa é pequenininha, eu sou o cara que faz aquilo na tarefa. Porque quando você é pequeno, você varre chão, vende, você atende cliente, você faz tudo. Então, eu sou aquele cara que faço um monte de coisa. Eu tenho que delegar. Primeira coisa que eu penso, essa delegação que eu vou fazer é de alto risco ou não? Ah, não. É um negócio simples que não é de alto risco. Me toma tempo, mas não é de alto risco. Se ela não é de alto risco, eu posso delegar e monitorar de forma longa. O que é longa? Ah, sei lá, uma vez por mês eu posso chamar o delegado, a pessoa que eu deleguei, e falar como é que está o trabalho. Agora vamos imaginar que a coisa seja de altíssimo risco, que eu tenho que delegar. Se o cara errar, eu posso perder cliente, posso dar um prejuízo no cliente, eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho que monitorar curto. Então, como é que eu delego para você alto risco? Com monitoramento diário. Todo dia, à tarde, Renan, como é que foi hoje? Ih, aconteceu isso, fiquei em dúvida nisso. Ó, isso acontecer, você faz assim, assim, assim. No dia seguinte, Renan, e aí, como é que tá? Ih, tal. Quando eu vou sentindo que você está acertando, eu vou alongando o monitoramento. O monitoramento sistemático, ele vai se alongando de acordo com a confiança. Vai chegar uma hora que uma coisa de alto risco eu preciso ver contigo uma vez por ano. Porque agora você já está dominando. Então, a delegação é uma ciência extremamente importante nesse processo de você passar para os outros. Esse é um elemento eu com o outro. Mas acontece uma coisa também que você falou, que é quando a cadeia aumenta. Porque eu fazer com alguém, eu domino, eu estudei, eu me aprimorei. Agora, e o meu gerente fazendo isso com o supervisor dele? Aí que entra uma magia maior,
que é você estar o tempo inteiro acompanhando essas pessoas e cobrando os métodos. Isso que eu estou falando para você, eu falo exatamente com nossos líderes na empresa. Eu quero que os nossos gerentes façam assim com os supervisores deles, quando ele está muito sobrecarregado. Vou dar um exemplo concreto. Teve uns anos atrás que eu contratei uma gerente comercial. A gerente comercial, ela entrava na minha sala, Eduardo, todo dia, umas 10 vezes por dia, me perguntando se podia fazer alguma coisa. Admir, tem um cliente querendo um desconto, o outro quer fechar, mas precisa de não sei o quê. Eu posso fazer ou não posso fazer? E eu respondendo, pode, não pode, pode, não pode. Chegou uma hora que aquilo estava me incomodando. Aí eu fiz o seguinte com ela, olha o que é delegação. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Todas as vezes que você vier aqui na minha sala, eu queria que você trouxesse o problema e trouxesse 3 hipóteses para resolver. E eu queria que você já trouxesse escolhendo qual é a que você escolheria dessas 3 hipóteses. Aí ela, perfeito. Aí ela começou a trazer. Quando ela acertava o que eu acreditava, eu falava, beleza, isso mesmo. Quando ela errava, eu explicava. E não, esse caso aqui é muito longe, o custo é alto, vai acontecer isso, se você der um desconto agora, a nossa margem vai cair muito e tal. Orientava. Passou-se um tempo, chegou um dia que eu virei para ela e falei assim, você já observou que eu concordo com tudo que você fala? Aí ela, não tinha notado. Tudo que você traz na minha mesa, você escolhe, eu concordo. Sabe por quê? Porque você está pensando igual a mim. Agora você não precisa mais vir na minha sala todos os dias, eu quero que você só venha se tiver valores acima de tantos R$1.000. De 10 vezes por dia, ela passou a entrar na minha sala uma vez. Aí o que acontece? Você deu empoderamento. Essa palavra empoderamento é muito importante no ciclo de crescimento. Eu empoderei, mas não simplesmente passando. Foi com treinamento, com acompanhamento, com monitoramento. E a pessoa se sente segura para tomar as decisões. Quando você leva isso em larga escala, isso vale para a faxineira, vale para o cara da segurança, para o programador, vale para todo mundo. Porque é uma forma de pensar. As pessoas confundem delegar com delargar. Exatamente. Né? E aí acaba, enfim, tendo esses problemas. Eu ouço muito, né, que você precisa ter processos dentro da empresa, mas imagina uma empresa pequena, né? Você dá o processo, você delarga e não segue um processo, né? Então acho que envolve também, é o momento para se criar uma cultura, né, para ter um guia ali nesse momento. Como é que você acha que isso ajuda? Os processos, eles são fundamentais para você garantir que o que você acha que tem que acontecer, acontece. Então, hipoteticamente, quando um cliente na Alterdata fica inadimplente, tem um processo definido. Alguém vai mandar um documento, vai mandar um e-mail, depois ele telefona, depois ele negocia, aí ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem um jeito de fazer. Esse processo, na minha cabeça, ele tem data de validade. Todos os processos de uma empresa, ele funciona por um período. Alguns métodos que eu criei, a direção criou há 20 anos atrás, não funcionam mais hoje, são ineficientes. Porque nós idealizamos para um setor que tinham 3 pessoas, hoje tem 30. Então, não funciona mais. Nós temos que ter revisões contínuas. Quando a empresa é grande, como a Alterdata, eu tenho um departamento que faz isso. Nós temos um setor de compliance na empresa que analisa os processos e verifica as coisas que funcionam ou não funcionam mais, e muda e ajusta. Quando a empresa era pequenininha, eu e o Sandro fazíamos isso. Era papel meu e do Sandro olhar e rever os processos. E a gente chegava à conclusão, falei, cara, esse negócio que nós mesmo inventamos tá uma droga, tá ruim, tá uma porcaria. Porque nós inventamos isso aqui há 5 anos atrás, isso não funciona mais hoje. A internet surgiu, agora os boletos são eletrônicos, a nota é automática e tal. Você vai vendo as coisas mudarem. Então, por isso que o empreendedor, ele tem que ser um cara que um dos elementos importantes, ele tem que ser uma pessoa que não está conformado. Ele tem que ser inquieto. Ele tem que ter um negócio dentro dele que o tempo inteiro ele não está feliz com os processos. Que aí você vai analisar, vai futucar, vai apertar, e o negócio muda e se ajusta. Então, os processos são fundamentais, mas a gente não pode ver como a vida da companhia. Ela tem que se adaptar em função a algumas coisas que vão acontecendo no desenvolvimento da empresa, entendeu? Admir, a gente vai caminhando para o final, então vamos fazer a última rodada. E a minha última pergunta, eu vou primeiro introduzir, você falaram coisas aqui que são bem legais, né? E o que eu vejo hoje no mercado?
Você falou que o processo ali de transformação, né, de evolução social, ele era mais lento. E ele deu uma acelerada. Eu também acredito que da pandemia para cá, isso foi muito mais rápido e tem sido aceleradíssimo, principalmente a evolução tecnológica. A minha última pergunta, pra gente concluir, primeiro te agradecer, você deu uma aula aqui para todos nós e para todos que vão assistir. Mas a minha pergunta é, dentro de um mercado, e eu não digo só mercado contábil, tá? Eu digo o mundo dos negócios, o mundo empresarial. Como é que você vê essa virada? E não vou nem levar para aquela temática dos profetas do Apocalipse, que dizem que a contabilidade vai acabar, que vai acabar um monte. Eu digo de uma forma geral, empresarial. Como é que você vê essa transformação acelerada para o futuro? E como é que você vê que as pessoas precisam se comportar? Se você vê tudo que a gente falou aqui, gira em torno de comportamento de pessoas, comportamento empreendedor, e aí... E o que eu penso? Que muitas das vezes as pessoas não têm consciência. Quando você não tem consciência, você não sente necessidade. Não é verdade? Você pega uma empresa, como vocês acabaram de falar aqui, a empresa, ela começa pequenininha com... Uma empresa de contabilidade. Ela começa pequenininha ali com 3 setores básicos. E aí depois, à medida que você vai crescendo e tomando a consciência, vai buscando conhecimento, que você tem que ter outras habilidades, tem que entender de venda, tem que ter um setor comercial, tem que gerar contrato, tem que cobrar, tem que ter um setor financeiro, tem que ter processos bem mapeados, tem que ter um auditorzinho aqui na minha empresa para cuidar dos processos, tem que ter alguém para revisar essas obrigações acessórias, tem que ter um setor ali de auditoria, de compliance, e à medida que você vai tomando consciência das habilidades que você precisa ter, você vai desenvolvendo a tua empresa, ela vira uma centopeia. Preciso entender de tecnologia, de inteligência artificial, aí você cria dentro da empresa um setor de TI. Como é que você vê pro futuro, digo, curto, médio e longo prazo, essa aceleração do processo tecnológico, inteligência artificial principalmente, e como é que você entende que hoje, vendo para o futuro hoje, os empresários precisam pensar? Olha, essa colocação é muito legal, porque eu estou estudando muito esse tema, e tem muitas palestras já disponíveis no YouTube falando de inteligência artificial, todas com um ângulo que eu não concordo, né? Porque o ângulo é muito técnico. Eles começam a falar do banco de dados, das coisas que não está no mundo dessa pergunta que você falou. Eu estou preparando uma palestra que eu pretendo fazer nos CR6, nos 6CONs do Brasil inteiro, para mostrar o seguinte, na prática, como que o contador pode, não só o contador, mas principalmente prestadores de serviço, como os prestadores de serviço podem se beneficiar de tudo que está vindo aí. Porque, na verdade, nós estamos vivendo um ciclo de transformação, como eu comentei no início da nossa apresentação aqui, mais curto, exige que nós temos um comportamento diferente. Então, 1/3 da palestra inicial é comportamento. É falando o quanto que como nós temos que ter uma visão diferente sobre aprendizado. Por exemplo, você falou aqui agora que ele não tem a consciência de alguma coisa. Eu uso uma linguagem para falar isso, que você está certo, de uma forma um pouco diferente, porque quando você não tem a consciência, você está no centro do maior problema que eu vejo para o futuro. Se a sociedade muda muito, Rafael, qual é o maior risco que existe hoje? É eu não saber que eu não sei. Então vamos falar de filosofia. Número 1, eu sei que existe um país chamado Alemanha. Vocês sabem? Sabem. Nós temos o mesmo conhecimento. Número 2, eu sei que nesse país se fala alemão. Vocês sabem? Nós temos o mesmo conhecimento. Eu sei que eu não sei falar alemão. Vocês falam alemão? Não. Mas vocês sabem que não sabe? Vocês sabem que não sabe. Se a gente sabe que não sabe, não tem problema. Eu vou entrar num curso, eu vou ler um livro, eu vou contratar alguém. Eu tenho a consciência de algo que eu preciso saber. A inteligência artificial está aí. Eu sei que ela existe. Eu sei o conteúdo. E eu sei que eu não sei. Vamos imaginar que um contador, alguém, sabe que não sabe. Sem problemas. Você vai estudar um vídeo, você vai fazer alguma coisa. Qual é o risco da sociedade hoje? É você estar tão fora do contexto que você não sabe que não sabe. E aí uma tecnologia muda, aparece algo, e eu não estou falando de software, não estou falando de computadores, até processos e métodos. A forma de vender,
a forma de atender o cliente, a maneira de motivar o time. A geração Z vai mudando e o empresário não lê nenhum livro a respeito. Daqui a pouco ele perde todos os talentos dele e não sabe nem por quê. Aí ele quebra, bota a culpa no governo. Que a inflação é alta, que o Lula é maluco, o Bolsonaro é doido. Ele coloca a culpa no governo. E, na verdade, o processo dele, ele não teve nem a consciência de algo que ele teria que saber. Então, um dos elementos importantes hoje é as empresas serem consumidores de conteúdo vorazes. Porque se você não se transformar em outra coisa, você vai ser afetado. A inteligência artificial está vindo para ser copiloto, não substituir a gente. Ninguém vai perder emprego para uma inteligência artificial. Você vai perder para outro ser humano que usa a inteligência artificial melhor que você. Aí sim você vai perder. Porque esse outro cara, ele vai ser mais produtivo, mais eficaz, vai fazer as entregas melhor do que você faz hoje. Então, qual é o papel, por exemplo, do CRC e outras instituições? É você alimentar esses empresários com ferramentas e reflexões na mudança de comportamento, de aprendizado, de liderança, de motivação de times. Porque, para você ter uma ideia, 70% das motivações para comprar um produto é feito pela geração Z. Quem decide é um coroa igual a mim, mas eu sou influenciado por ele. Na Alterdata, se alguém fala assim, Vladimir, eu queria te vender um negócio, um serviço qualquer, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o meu time, analisa esse negócio aí, vê se é bom. Quem vai falar para mim, Vladimir, pode comprar, é um garoto de 30 anos, cara. Então, a companhia tem que estar ajustada a essas realidades. Mas muitos empresários que têm 50 anos para frente, a estrutura mental dele ainda está lá no passado. Então ele não está entendendo esse jogo. Então por isso que o futuro vai ser um futuro com pouca tarefa e muita modo pensante. Os profissionais vão sair da tarefa e vão para o polo mais pensante da operação. Por exemplo, médicos. Cara, o médico ele vai se tornar muito melhor, porque na hora que eu pego um celular e eu mando tomografias para o celular meu exame de sangue, meu exame de urina e tal, ele dá uma probabilidade matemática de eu ter algum problema ou não. O médico demoraria semanas para chegar a essa conclusão, com possibilidade de erros, porque tem médico bom e médico ruim, tem médico estudioso, tem médico preguiçoso. A assertividade dele aumenta muito. Leva isso agora para o arquiteto, para o advogado, para o contador, para todas as ciências. Vão ter arquitetos. Eu vi outro dia, Rafael, uma inteligência artificial de arquitetura que você escreve um prompt. Assim, eu sou arquiteto, tenho tantos anos, eu gosto desse tipo de visual, preciso fazer um projeto para um cliente, um apartamento de tantos metros quadrados, com 2 quartos, com não sei o quê, com uma janela que não sei o quê. Você escreve. A planta sai pronta. Com todas as medidas, tudo pronto. E tem uma até que você envia uma foto do seu local e ela faz com base no seu local. Exatamente. Ou seja, alguns arquitetos vão ser mais velozes? Vão. E alguns arquitetos vão sair do mercado? Vão também. Então, eu peguei outro dia, fazendo experiências, peguei o balanço da Alterdata. O contador nosso interno, todo ano, assim, alguns trimestres, ele manda um balanço, para mim e para o Zé Ronaldo, meu sócio, ele manda um balanço completo, com DRE, nota explicativa, EBITDA, é um PDF de, sei lá, umas 20 páginas. Ele manda para a gente saber como é que estão indo as coisas. Eu peguei aquele PDF. Jogou na IA. Não, mas olha o prompt que eu botei. Aí que tem o detalhe, que essa palestra que eu estou fazendo, nós vamos perder muito tempo estudando prompt, para ensinar os contadores e os profissionais como é que eles fazem a coisa ter a resposta certa. Eu escrevi assim, Renan, eu sou uma empresa de tecnologia e estou pensando em comprar a empresa que eu estou te mandando o balanço aqui. Esse balanço é da empresa que eu pretendo comprar. E eu queria que você analisasse os riscos e oportunidades que tem na possível compra dessa organização. Era o balanço da Alterdata. E subiu o balanço. Demorou tempo pra caramba, uns 2 segundos. Ele me deu um parecer de 3 páginas, analisando o balanço da Alterdata. É assim, essa empresa está crescendo, tá isso, tem um risco aqui, eu não sei o quê, observei isso. Inacreditável. Aí eu entro o seguinte, o contador faria isso também. O contador vai deixar de fazer isso? Não.
ele vai usar isso como ferramenta de apoio. Por isso que nas minhas apresentações recentes, eu tenho usado muito uma imagem, não sei se você lembra, na época que a gente tinha escola, via desenho de Peter Pan, que você tem o cara com um papagaio no teu ombro, falando no teu ouvido aqui o tempo inteiro, né? Eu fiz uma imagem por IA de um contador com um tablet e aqui no ombro um robô. Esse robô, ele está falando no ouvido do contador aqui o tempo inteiro. Ele vai ser o teu copiloto. Então, você vai precisar de uma análise, você vai perguntar para ele, me ajuda aqui nisso. A Microsoft está colocando dentro do Office o Copilot embarcado. Então, por exemplo, você vai estar no Excel e está com uma dúvida de como é que usa aquela fórmula mesmo, aquela função que eu não lembro. Não precisa mais saber fórmula, né? Pô, você vai, ele está do teu ladinho aqui na tela. Você vai perguntar, olha só, minha célula C4 com B não sei o quê, eu precisava fazer uma média, não lembro como é que é. Ela faz e já aplica na célula. Word. Imagina você está escrevendo um texto, um documento, acabou de escrever o parágrafo, você vira para o lado e fala assim, você pode melhorar essa redação desse parágrafo? E você está escrevendo, aí você fala assim, eu preciso nesse parágrafo de um exemplo, de uma legislação de não sei o quê. Ele, eu preciso. Ele é um copiloto. Só que isso é uma competência nova que as empresas têm que adquirir. Por isso que esse futuro, ele é extremamente promissor para ganho de performance, velocidade, produtividade, mas ele exige uma mudança de comportamento. E aí entra a magia que as entidades podem ajudar muitos profissionais, né? Sem dúvida, cara. Sabe o que me lembrou agora você falando? Acho que não é da época deles, aquele filme, o Robocop. A precisão, precisão que ele tinha, né? Aparecia aqui na tela a distância, e calculava tudo, a parte a assertividade altíssima. É isso aí. Exatamente. Pegando até um gancho, eu lembro que, se não me engano, foi em 1960 que começou com a calculadora digital. E tem uma notícia, eu vi outros dias, uma notícia dizendo que o que vão ser dos contadores agora com a calculadora digital. Eu tenho umas 20 palestras diferentes que eu faço conteúdo, tem uma delas que eu tenho uma foto de 1940 e pouco, nos Estados Unidos, uma passeata com plaquinha, assim, aquele monte de gente com placa reclamando, uma passeata nos Estados Unidos de professores de matemática protestando contra a calculadora. Pois é. Dizendo que o mundo ia acabar, porque a gente não tinha condições. Em 1840 e pouco, o Jacquard inventou o tear de Jacquard com cartão perfurado. Ele fazia tapetes com cartão perfurado. Demitiu vários profissionais que trabalhavam com tapetes. Sabe o que aconteceu? As pessoas entravam nas fábricas, quebravam as máquinas, botavam fogo na fábrica, porque era uma tecnologia que ia acabar com o mundo. Então, a Revolução Industrial causou isso, a internet causou isso. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com software, Rafael, eu batia nos escritórios contábeis, eu era um menino de 20 e poucos anos. Eu era o diabo. Porque quando eu chegava no escritório contábil, as pessoas olhavam, cara, você está vindo destruir a gente. Porque eu não vou mais escrever diário à mão. Você está vindo demitir todo mundo. As pessoas me olhavam mal. Nada disso aconteceu. E nós estamos vivendo isso aqui de novo. Então, são ciclos. Mas todo ciclo exige um reposicionamento. E aí que é a grande mensagem desse podcast nosso aqui. Você que tem um escritório contábil de sucesso, você tem que se reposicionar. Você tem que pensar diferente, você tem que estimular o teu time a pensar diferente, você tem que fazer com que a tua equipe tenha um mindset completamente no propósito, olhando para frente. Você olhar para trás não vai garantir que você vai estar bem no futuro. É o que você disse dos contadores, né? O contador ele tem que entender sobre prompt, vai aumentar a produtividade dele e não reagir negativamente, né? O que a gente vê, não só nessa área, mas todas as áreas. A pessoa recusar o uso da inteligência artificial, que daqui a pouco vai ser inevitável, né? Ela está no Word, ela está no Excel, ela está nos sites, ela está nas redes sociais, está em tudo quanto é lugar. Exatamente. E o prompt, eu sigo vários canais de inteligência artificial. Uma coisa que eu aprendi bem legal do prompt é que você tem que situar ele quem ele é. Você tem que, por exemplo, eu sou o presidente de uma empresa de tecnologia. Eu preciso que você aí ele vai bem, porque ele vai na linguagem de um presidente, ele se coloca... Então vamos dar um spoiler da minha palestra sobre esse tema. Na verdade, o prompt, ele tem uma sigla, PACIF, P-A-C-I-F, PACIF. Você tem que estar na tua mente que na hora que você for fazer um prompt, tem que ter o PACIF. P, papel. Então você tem que dizer para ele assim,
levando em consideração que você é um professor de inglês, levando em consideração que você é um geólogo, levando em consideração que você é um contador, depois, ação. O que você quer que faça? Quero que você analise não sei o que, não sei o que. Quero que você faça uma planilha, quero que você faça uma imagem, a ação, um verbo. Depois, o C, contexto. Eu estou com um problema na minha empresa que eu preciso resolver tal. Eu sou um escritório de contabilidade, eu sou uma empresa de software. Dá o contexto para ele. E intenção. Qual é a sua intenção? Que problema você quer resolver? Há uma dificuldade matemática que eu preciso entender, se o lucro não sei o quê, sei o quê. E por último, formato. Como é que você quer a saída? Eu quero um relatório em tabelas, eu quero uma planilha dividida em linhas, eu quero com tópicos divididos, eu quero uma imagem na resolução tal. Como é que você quer a saída? Quando você faz o prompt com o Pacif, a resposta é altamente assertiva. Então a gente tem que estar olhando, na palestra eu usei um termo, você evitar o lilo. Lixo que entra é lixo que sai. Lixo in, lixo out. Se você faz um prompt ruim na entrada, vai ter uma saída horrorosa. Então, se você tem qualidade na escrita, isso é treinável. Qualidade na escrita, a assertividade da saída é altíssima. Ele vai dar o que você está querendo. Né? Exatamente, exatamente. Bom, o Rafael foi no futuro, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Acho que hoje, fala empresa de tecnologia, empresa de software, todo mundo fala, nossa, é um gênio. Mas em 1989, uma empresa de tecnologia, quais foram os desafios naquele momento? Muito legal essa colocação, porque vamos botar mais atrás um pouquinho, porque 89 foi quando a Alterdata foi fundada. Só que eu trabalho com software desde 83, 82, mais ou menos. Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de coisa, que ninguém sabia o que era um problema geral. Porque a minha família tinha dúvidas. Meu filho, o que você vai fazer com isso? Se eu sustento alguém, como é que trabalha com esse negócio? Porque ninguém sabia o que era. Então, tudo que é muito disruptivo, ele causa um choque em todo mundo que está em volta. Naquela época, Eduardo, tinha um problema ainda, que os computadores eram muito caros. Então, um computador custava o preço de um carro zero. Então, você convenceu o contador de comprar um equipamento que não tinha nem HD, equipamento de 8 bits, era dificílimo. E eu era muito novinho. Eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24, e eu tinha um defeito ainda naquela época. Eu tinha uma aparência de 15 anos. Como é que é? Eu casei com 21, com 24 eu tinha 2 filhas já. Eu ia em boate e me pedia documento para saber se eu tinha 18. Aquilo era um problema sério. Porque naquela época, a aparência era muito importante. Hoje é um pouco menos, mas naquela época era. Eu tive que usar bigode e barbicha durante 5 anos para aparentar ser um pouquinho mais velho, para passar credibilidade. E depois que você começa a estar dentro da área, as pessoas começam a te ver como um ser extraterrestre, sabe? Eu escutava muito isso. Gente, como é que pode esse menino? Como é que faz esse negócio que ninguém sabia o que era? Tudo que é muito inovador causa pânico por um lado, motivação por outro grupo, excitação por outras pessoas. A essência está em a gente tentar mostrar para as pessoas, que às vezes são pessoas. Quem são essas pessoas que eu estou me referindo? Às vezes é família, às vezes é o cliente, às vezes é o colaborador. Para onde a gente está indo? É o tempo inteiro documentando pessoas. Então, quando a empresa começou a ter gente trabalhando junto, as pessoas procuravam emprego lá, Renan, assim, eu queria trabalhar na Alterdata. Eu falei, mas fazer o quê? Ele falou, qualquer coisa, eu não sei o que vocês fazem. Porque ninguém sabia. Nós tínhamos que pegar, contratar e treinar naquilo que a gente achava que era importante. Era muito mais difícil. Então, realmente foi muito complexo. Hoje é tudo muito mais fácil porque o jogo está muito mais claro. Isso que você falou. Quando se monta uma empresa de software, você sabe que tem que ter um setor comercial, que tem que ter um setor de atendimento, tem que ter um setor de desenvolvimento. Mas naquela época não se sabia. Então, nós estamos vivendo nesse momento um momento de oportunidade na sociedade inteira. É um momento de ameaças? Talvez, para alguns. Mas é mais de oportunidade do que outra. Imagina que está vindo uma onda no mar e você já está com a prancha embaixo do braço porque você já está preparado. Você vai surfar. Agora, a onda está vindo.
Se você vai comprar a prancha ainda, vai entrar na aula para treinar, vai tomar um caixote. Essa onda vai te pegar, entendeu? Então é muito importante a gente estar se preparando para quando essa oportunidade chegar, que é a onda, a gente surfar nela. Eu acredito verdadeiramente que é uma oportunidade espetacular. Mas os empresários têm realmente que se reposicionar, como eu já comentei. Olha, a gente vai caminhando pro final. Te agradecer, Vladimir, Renan, Eduardo. A gente traz aqui, ó, pra você não esquecer do nosso podcast. A gente tá te entregando aqui um... Vocês não são fáceis, não. Aí, ó. Olha lá. A gente tá te entregando uma foto da tua participação aqui hoje, pra você levar de... Já de fizeram a recordação. foto agora, já imprimiram a foto. Esses caras não são mole, não, velho. Show de bola. E te agradecer demais, ó. Te agradecer demais pelo conteúdo que a gente gerou aqui, pelas tuas experiências que você compartilhou, pelo teu conhecimento, que eu tenho certeza que agrega para todos nós e para quem vai assistir. Te agradecer a parceria que você tem com a nossa empresa, parceria que você tem com os contadores, o trabalho que você desenvolve em todo o Brasil, não só de tecnologia, entregando soluções para empresas, mas de estar sempre disposto a compartilhar o teu conhecimento com muita gente pelo Brasil inteiro e buscar esse conhecimento o tempo inteiro, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu sei que você participa de vários eventos aí internacionais para trazer conhecimento para o Brasil. É um orgulho para a gente ter você aqui. A gente está super feliz por você estar participando aqui do segundo episódio desse podcast. Quero te agradecer e dizer que você pode contar comigo e com a gente pro que você precisar. Muito obrigado pelo carinho. Gostei muito das perguntas das gerações Z e Y aqui. Turma inteligente, fazendo colocações bem profundas, cara. Eu espero de coração que tenha ajudado muito, porque uma das coisas, Rafael, que move muito meu coração é essa capacidade de transmitir conhecimento. Eu acredito de verdade que um conteúdo como esse aqui ajuda as pessoas, sabe? Ajuda, e isso me faz muito bem, que a gente está jogando sementes para frutificar e fazer um país melhor. Nós precisamos muito de um país melhor, com menos essas desigualdades, com a sociedade podendo usufruir mais, reganhar mais, ter mais oportunidades. Então, o que for possível, gerar um pouco de conhecimento para ajudar, conta sempre comigo. Obrigado, meu irmão. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Obrigado, Vladimir, Renan e Eduardo. Até a próxima, meus amigos. Obrigado.